Olá amigos, a paz irmãos. O tema de hoje é 3 diretrizes para a salvação da alma. Esse é o vídeo 5 da série Salvação. Se você ainda não é inscrito no canal, una-se a nós e seja ministrado com uma poderosa palavra de Deus com vídeos semanais que com certeza edificarão a sua vida em Cristo Jesus. Quando olhamos para Gênesis, capítulo 2, e o verso 7, nós vamos encontrar um homem tripartido. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito, e o homem foi feito alma vivente. Como o homem que Deus formou e colocou ele no jardim que havia feito, não havia ainda conhecido o pecado, o homem era guiado pelo Espírito. E se nós analisarmos a estrutura do Espírito, ela é consciência, ela é revelação ou intuição e ela é comunhão. Então podemos dizer que o homem era direcionado pela comunhão com Deus, pela revelação de Deus e pela própria consciência que ele tinha de Deus. A estrutura da alma é diferente. Ela contém vontade, pensamento e sentimento. Como o homem vivia no espírito praticamente, por não conhecer o pecado, essa vontade, esse sentimento e esse pensamento ficava sucumbido no espírito, ou seja, ficava escondido na comunhão, na intuição e na consciência. Mas Gênesis 3 e 6, o homem conhece o pecado. O corpo do homem, consequentemente, ele se degenera, dando espaço agora a possíveis morbidades e, consequentemente, a morte. Já o Espírito, para cumprir a palavra de Deus, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que no dia em que dela comeres certamente morrerás, o Espírito morre. E qual é a morte do Espírito? Desconectou-se de Deus. Quando se desconectou de Deus, perdeu a comunhão. Perdendo a comunhão, levou também a consciência e deixou de ter a revelação ou a intuição. Já a alma, os olhos delas foram abertos. E ela agora passou a ser consciente do seu próprio bem e do seu próprio mal. A serpente chama isso de ser como Deus. Ou seja, agora o homem em pecado, ele não é mais direcionado pela comunhão, nem pela revelação, nem pela consciência. Ele é levado pelo sentimento, pelo pensamento e por suas vontades. Mas à medida que o homem recebe a palavra de Deus, crê no seu coração, confessa com a sua boca, Efésios capítulo 2, verso 1 até o 5 vai dizer que Deus vivificou o homem, aleluia, em Cristo Jesus. Ou seja, a parte do espírito que estava morta, que estava apagada, com a confissão e a entrega do coração a Jesus, é vivificada novamente. O homem recebe
a vida no espírito. Mas ainda tem um problema a ser resolvido. Qual o problema? A alma tem vida. A alma tem o controle, tem o domínio do ser humano, com as suas três partes. Por isso que Jesus, em Marcos capítulo 8, verso de número 34 ao 36, vai dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o que do homem? Negar a sua alma, a sua vontade. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais o eu, não mais a minha vontade, mas Cristo vive em mim. Nos versículos posteriores ele vai dizer que o seu corpo está crucificado para que Cristo reine, para que a parte espiritual dele volte a reinar. A primeira parte, então, nós vencemos ela, da estrutura da alma, que é a vontade. Eu crucifico a minha vontade, eu nego a mim mesmo e deixo Cristo viver em mim. Mas ainda faltam duas: os pensamentos e os sentimentos. Quando olhamos para Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, diz assim, ó: e não vos conformeis com o mundo, nem no que nele há, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos. Aleluia! Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Ou seja, os meus pensamentos precisam ser transformados. Eu crucifico a minha vontade, transformo aos meus pensamentos, a minha mente, e agora falta o último problema da minha alma para ser resolvido, que é os meus sentimentos. Mas para complementar essa parte dos pensamentos, olha só o que diz Isaías, capítulo de número 55, verso 6, uma palavra poderosa para você. Diz assim, ó: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando a alma está no processo da salvação, a maneira do ser pensar, ela precisa mudar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Por quê? Porque os pensamentos antigos foram transformados e a mente foi renovada, voltou a ser novamente, com perdão da redundância, né? Então, novos pensamentos para nós.
Agora, para encerrar, faltou a parte dos sentimentos, do coração. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso de número 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e se fez servo. Glória a Deus. Então, perceba que o homem na sua queda, ele quis ser igual a Deus e deixou o pecado entrar para que os seus olhos fossem abertos e ele comece a saber do bem e do mal. Já Cristo não, ele era Deus e abriu mão de ser Deus para ter um coração de servo. E como servo, foi obediente até a morte. Os nossos sentimentos precisam estar conectados ao sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? O sentimento de Cristo é aquele sentimento que maltrata a si mesmo, aniquila a si mesmo, a sua vontade, o seu pensamento, para viver algo superior, algo do céu, algo divino, algo esplêndido, uma missão. Então, pelo amor de Cristo Jesus, deixe morrer em você os seus próprios sentimentos. Deixe morrer em você os seus próprios pensamentos. Esconda a sua vontade. Aliás, não esconda ela. Mate a sua vontade. Glória a Deus. Na cruz de Cristo. Para que Cristo desenvolva a salvação na sua alma. Porque quando você mata a sua vontade na cruz de Cristo, Ele prepara para você a coroa da vida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu ministério. Não perca os próximos vídeos, porque nós vamos falar ainda de propósito. Obras internas, obras externas. Vamos falar também nos vídeos posteriores, um vídeo por semana, sobre o tribunal de Cristo, sobre o trono branco. Então tem muito assunto importante. Se você foi ministrado por essa palavra, deixe seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo por nada. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.